Olá, sejam todos bem-vindos à nossa série de lives respondendo stories. Para você participar, só lembrando, é só mandar a sua pergunta naquelas caixinhas que nós sempre deixamos nos stories ou durante a live nos comentários. E hoje é a live de número 9, que nós iremos responder algumas perguntas que nós selecionamos dessas caixinhas, né, que nos enviaram. A primeira pergunta que nos enviaram foi, deixa eu botar aqui na tela para ficar mais fácil. Como alfabetizar uma criança autista? Então hoje nós vamos tentar responder da melhor forma possível essa pergunta. É, Quais são as características de uma criança que tem um espectro autista? Como alfabetizar ela da melhor maneira? As dificuldades que tem no processo de alfabetização com crianças que têm esse espectro? E aí, Júnior, o que dá para falar sobre alfabetização de crianças que têm Autismo? o autismo, né? Dá pra falar algumas coisas sim. Só pra gente entender rapidinho aqui, vou explicar rapidinho mais ou menos o que é o autismo, né? É um transtorno de desenvolvimento, tá? Não é diferente do que a gente falou na live passada da dislexia, né? Que é um transtorno específico de aprendizagem, dislexia. Então, basicamente, você alfabetiza igual crianças normais, com uns poréns, entendeu? Porque é o seguinte, o que atrapalha uma criança autista ser alfabetizada é esses déficits que eles têm em interações sociais, sabe? Que causam alguns déficits de vocabulário principalmente, tá? E isso acarreta, né, no processo, né, um déficit no processo de alfabetização. Então, o autismo, as crianças autistas elas têm lá uns feixes de neurônios mal posicionados ou posicionados de uma forma lá que causam esses distúrbios sociais aí que eles têm. Essas alterações no feixe neuronais aí tem causas genéticas e tem causas ambientais também, né? Ambientais falo quando em pré-natal, isso, Ou na hora do parto. na hora do parto, as crianças têm algum problema, né? Ou na hora tem algum problema lá e causa algumas coisas. Então, enfim, né? Só pra gente entender. Então, o que eu quero falar? Uma criança autista ela pode ser muito bem alfabetizada com o melhor método que você tem que achar aí na praça, entendeu? E o melhor método, de acordo com as últimas pesquisas, é o método fônico. Ela vai ter um problema, sim. Tem várias pesquisas já que mostram que crianças autistas têm problema com vocabulário. Mas não é por causa da metodologia, também. É porque, olha só que interessante, né? Uma das características de um autista é ele não interagir visualmente, né? Com o pai, a mãe, o professor. Então, isso já atrapalha a criança a desenvolver esse vocabulário. Lembra lá, né, a gente até falou sobre dislexia a semana passada, sobre alguns estudos que pegavam crianças que trabalhavam com computador, né, crianças que assistiam bastante vídeos por computador e crianças que só interagiam com os pais, né, oralmente. E compararam quais tinham mais vocabulário, né, quais desenvolveram melhor vocabulário. E as crianças que não tinham contato com esses eletrônicos, com computadores, tinham mais vocabulário desenvolvido, uma linguagem mais robusta. Então, olha só, a gente conclui também, essas pesquisas concluem também que o autista, como ele não tem essa interação, não adianta você colocar ele, não, então eu vou colocar ele na frente da TV, né, no computador, que ele fica focado lá e aí ele vai ouvir um monte de palavra nova, etc., e vai desenvolver o vocabulário. Isso não acontece, tá bem? Por quê? Quando você conversa com um adulto, quando você está falando com o adulto ou ouvindo um adulto, há uma interação de diálogo, né, com o adulto. Você interage com a conversa. Com o computador, não. Então é mais ou menos esse problema que o autista ele tem que superar, né? Você tem que ajudá-lo, né, a superar essa interação com o seu tutor, né? O pai, a mãe ou o filho. Então, porque olha só que interessante, tem algumas pesquisas, eu posso até deixar no link assim, tem essas pesquisas que eu estou falando, que mostram que boa parcela dos autistas, eles conseguem fazer a relação grafema-fonema, ter consciência fonêmica, entendeu? Consciência fonológica.
E olha só, só que mais adiante, na leitura, na hora que ele começar a ler fluente, ele tem problema com leitura, né, com a fluência de leitura, etc. Então, por que isso ocorre? Porque, apesar a principal característica do método fônico ser consciência fonêmica, consciência fonológica, a gente sabe que todo mundo que trabalha no método fônico sabe que isso não supre, né, uma boa alfabetização, né, não dá uma boa alfabetização. Por quê? Se você pegar crianças que têm esses déficits de vocabulário, né, igual eu falei dos eletrônicos, mas crianças em ambientes que não tem muita interação, o pai não conversa muito, não lê em voz alta, a criança não lê também, etc., elas não têm o mesmo rendimento de crianças que têm essas interações, entendeu? Então é basicamente isso, você vai ensinar lá consciência fonológica, consciência fonêmica para o autista, tá? Mas você vai ter que fazer algumas adaptações para criar esse vocabulário na criança, tá bem? Então, respondendo no final, trabalho o método fônico, ok? Não sou eu que acho isso, né? Porque ó, se você pode ver, tem várias pesquisas relacionadas a isso. Tem algumas pesquisas americanas que eles pegaram a gente sempre comenta daquele Read Panel, painel de leitura. Isso, eles criaram lá um painel de leitura depois de um déficit de metodologia. Então, o que fizeram lá? Já tem umas pesquisas que eles fizeram o seguinte, eles pegaram essas habilidades mais convencionais que estavam nas melhores pesquisas, nos melhores resultados de alfabetização, pegaram consciência fonêmica, consciência fonológica, vocabulário, memória de trabalho, essas coisas, e pegavam, se essas aqui, eles pensaram assim, né? Se essas aqui são as melhores habilidades, é o melhor método, a gente vai pegar e vai aplicar com o autista, né? Então tiveram resultados muito bons, né? Que realmente calcularam lá crianças autistas que não foram submetidas a esses métodos e que outras que foram tiveram scores melhores. Então pode aplicar. Aí você fala assim, Júnior, então é aplicar normal? Não, eu falei assim que tem uns poréns. Porque como um autista ele não tem essa interação, né, social, isso atrapalha no ganho de vocabulário, etc., até nessa interação visual que ajuda mesmo, né, a criança a perceber os sons dos fonemas e etc., você vai ter que fazer algumas adaptações. Na internet, eu fiquei procurando essa semana, né, essas adaptações. Essas pesquisas eu já conheci porque a gente estuda um pouco, né, as distúrbios de linguagem, etc., e pega bastante autista. Mas aí eu não conhecia as estratégias, porque eu nunca trabalhei realmente com autista, né, na prática. E tem um canal, que eu esqueci o nome, mas eu coloco na descrição também, assim, de um rapaz que ele dá várias técnicas, né? Então, por exemplo, ele dá uma técnica muito legal, que é por exemplo, quando você quer mostrar para a criança um fonema, né, ou um nome de algum objeto, ele pede para você pegar a letrinha ou esse objeto e trazer o objeto que a criança autista está olhando ali, ele está focado no objeto, e trazer em frente do seu rosto ou perto do seu rosto, para a criança acompanhar, né, e olhar para o seu rosto. E aí ele fala assim, ainda assim, o que ele faz? Algumas ele pega o objeto e coloca atrás da cabeça aqui, só para ela ficar olhando, né? Só para ela criar essa interação. E aí tem várias etapas disso. Ele fala que é o seguinte, só da criança no começo, né? Uma criança pequena, já diagnosticada, etc. Né? Criança de 3, 4 anos aí. Ela só dela ter essa interação, né? De olhar visual assim, ajuda nisso a que ela aprender a articulação dos fonemas, né? Porque é o seguinte, quando você faz um som, né, você pratica lá as onomatopeias que a gente fala, né, de forma mais lúdica, brincando, a criança tem que entender também que a boca, ela se mexe de um jeito, né? Isso ajuda mesmo, ajuda principalmente em alguns fonemas mais parecidos, uns mais parecidos com os outros, né? Porque tem fonemas que são bem parecidos, né? O P e o B, etc, etc. Então imagina a dificuldade que é, né, para ela aprender a distinguir um fonema do outro só ouvindo, né? É difícil. Então a boca tem um suporte, existe um método de alfabetização que chama método das boquinhas, né? Que ele aperta nisso, ele fala, não, ajuda na articulação, porque isso é importante mesmo, entendeu?
É importante a criança aprender essa articulação. Mas a dificuldade com o autismo é que a criança não estabelece esse contato visual com o interlocutor, né? Então acaba dificultando. Então você tem que criar maneiras, né? Maneiras elaborar maneiras mais criativas para fazer com que a criança estabeleça esse contato visual com o seu interlocutor, para daí ela tirar benefícios, né, da articulação, né, dos fonemas e tal. Porque quando você vai fazer essa dramatização dos fonemas, uma das técnicas que você usa é justamente essa, igual você falou do método das boquinhas e tal. Você fala, olha aqui, aí você mostra a diferença, por exemplo, do M e do N. Aí a criança olha, então fica mais fácil dela distinguir, né, as diferenças. Com né? certeza. Você vai ter que criar, né, esses suportes, né? E você consegue fazer, por exemplo, com essa técnica aí de trazer as coisas ao rosto, você consegue trabalhar com os sons das letras, né, que é o que a gente trabalha no metafônico, você consegue trabalhar com as palavras, né, você consegue modelar a linguagem dela, tá bem? O que é modelar a linguagem? Quando você, por exemplo, você pega a maçã, é bom você sempre narrar o que você está falando. Por quê? Está fazendo, né? É o que você está, é o que você está fazendo. Então, por quê? Você vai criando você vai modelando a linguagem da criança, você vai criando um repertório de vocabulário maior para ela. Então, você pegou a maçã, agora eu vou pegar a maçã aqui, né? Vou dar uma mordida, não sei, né? Aí você vai sempre narrando, tá bem? O que você vai fazendo com ela. Isso vai ajudar em modelar mesmo a linguagem. E isso é muito importante, principalmente com o autista, né? Porque como ele já tem essa dificuldade, os lugares que ele frequenta, ele não vai ter isso. Não é todo mundo que, não, com ele tem que fazer isso, né? Você vai ter sempre esse problema. Festa de vizinho, shoppings, amigos. Ninguém vai entender essas coisas. Então, principalmente você, pai, né, mãe em casa, faça isso. Trabalhe com esse modelar a linguagem, né, do seu filho. Então, traga sempre objetos, tudo que você for falando para perto, tudo que ele está mexendo, você consegue, né, trazer perto do seu rosto para ele olhar, ter um contato visual, né, para ele ir acostumando com isso. Esse rapaz que eu falei para vocês do YouTube, ele não fala especificamente de fonemas, né, mas ele fala de palavras, ele fala maçã. Mas então você consegue fazer isso com os sons, com as dramatizações, né, com as onomatopeias que a gente fala no começo. E aí você, como eu disse, assim, eles não têm muita dificuldade, né, em fazer essa relação aí de grafema-fonema, consciência fonêmica, etc. Então se aproveita disso, né? Como eles têm dificuldade, trabalha bem isso, tranquilo, metafônico, ok? E faça esses suportes, né, para você alavancar o vocabulário dele, para sim ele ter uma alfabetização, né, eficiente. Inclusive eu dou catequese para criança já fazem uns 3, 4 anos, e eu uma vez peguei uma turma de criança assim, que começa com 3 anos e vai até 12 anos, essa é uma catequese infantil. Aí eu peguei uma turma de 3, 4 anos ali, entre 3 e 6 anos, que tinha uma criança que tinha um autismo grave, né? Porque tem os níveis, né? E essa criança era uma menina, era bem agitada e tal. E o que aconteceu? Essa catequese tem um método Montessori, a pedagogia dessa catequese é montessoriana, que você trabalha com muito material, manipulação manual É multissensorial que os pedagogos falam. Assim, isso, você trabalha muito com materiais, assim, com trabalhos manuais, assim, tal. Tem bastante atividade manual para as crianças fazer, até elas ficarem mais calmas, daí você faz a apresentação. Mas, enfim, no caso específico das crianças que tinham autismo, no início, ela ficava muito agitada, ela ficava andando para lá e para cá, fazia uns movimentos bruscos, assim, tal, ficava falava alto. E aí o pai era um pai muito bom, assim, ele sempre acompanhava, ele ficava lá na porta, do lado de fora, esperando. Quando precisava, a gente chamava ele sentava lá junto com o filho dele, ele se acalmava, da hora que ele se acalmava, ele voltava a trabalhar, e a gente dava toda a liberdade para eles. Mas o que aconteceu? Passou ali uns 2, 3 meses, ele já começou a acompanhar normalmente a catequese. Daí você falava com ele, às vezes ele olhava para o outro lado, mas daqui a pouco ele voltava a olhar para você, e depois, na hora que a gente fazia as meditações, as perguntas sobre a apresentação, ele sabia, ele respondia. Então ele demorou mais ou menos a mesma média de tempo do que as outras crianças. As crianças que às vezes chegavam com problemas de concentração, não conseguia ficar muito quieto porque assiste muito televisão, sabe esses problemas que
são mais modernos, assim, às vezes os déficits de atenção, isso, os TDAH. Isso, as crianças que não tinham problema nenhum, assim, mas às vezes o pai nem levava na catequese, era a tia, tinha vezes que ele nem ia buscar, a gente tinha que ficar ligando, sabe, porque era uma região meio de periferia, assim, então chegava crianças assim com vários problemas assim mesmo de comportamento, de disciplina, de atenção, que como tem essa pedagogia montessoriana, com o tempo essas crianças iam se normalizando, como a gente diz, né? Essa criança ia se normalizando, então essa criança que fazia a catequese tinha o autismo, que era grave, não era assim levinho, porque tem uns que você nem percebe direito, essa não, essa era visível assim, né? Passou ali uns 3, 4 meses, ela estava no mesmo patamar de todas as outras crianças, ela entendia, no máximo algumas vezes, porque era 2 horas cada encontro, né? Era 2 horas, as crianças ficavam 2 horas lá, e às vezes depois quando estava se estendendo no finalzinho ali, às vezes ele ficava meio agitado, a gente chamava o pai dele, que sempre estava lá, era um senhor muito atencioso, tinha muita atenção com as crianças, com o filho dele, né? Ele entrava lá, sentava com ele, ficava um pouquinho ali, ele era muito afetuoso. Né? Aí ficava um pouquinho com ele já se acalmava, daí ele saía, continuava normal. Então, assim, dá para fazer, acho que o Júnior colocou aqui no início, segue o passo a passo, bem criterioso, usa a criatividade para suprir essa necessidade de interação que eles têm, né? Porque eles não prestam muita atenção nesse contato visual e tal. Mas eu queria tocar num ponto também, Júnior, que a gente conversou já faz um tempo, quando as pessoas vão caracterizar as crianças que têm autismo e tal, elas falam de uma característica deles que é de focar muito numa coisa e não prestar atenção no entorno. E eles colocam isso como se fosse um benefício. Fala um pouquinho disso, porque eu acho que isso prejudica na hora de colocar os métodos, na hora de você ensinar um processo para a criança. Mas antes de você falar isso, só vamos cumprimentar um pouco o pessoal que chegou. A Nara, Aparecida, Vanessa, Sandra, tudo bem? Então nós estamos respondendo as perguntas que nos enviaram pelo Stories, né, que é como alfabetizar uma criança autista. E o Júnior já colocou algumas pesquisas, as dificuldades, descreveu as características, né, de uma criança autista. E agora nós vamos comentar um pouco sobre isso, sobre essa característica que as crianças têm autismo apresenta, que é de focar muito numa coisa e esquecer o mundo em torno, e as pessoas às vezes colocam isso como se fosse um benefício, como se fosse uma virtude, né? E isso na verdade é prejudicial. Conta um pouco para nós sobre isso. Isso é romancear muito, né? Eu lembro assim, na época da faculdade, eu assisti um filme bem legal, acho que é com Bruce Willis, que é um garoto autista, que ele decifra um código lá, e o código é da máfia, e ele protege. Então tem um romance em cima que fala assim, meu criança ele é autista, mas ele é focado. Não, isso não é uma vantagem, né? Isso é ruim. Se você vê biologicamente, né? Assim, em questão de leis da selva, né? Tô brincando, mas não é bom você prestar atenção numa coisa só e não ter essa noção, né, espacial do que está acontecendo ao seu redor. Não é bom isso, não tem vantagem nenhuma. E eu vejo muita gente falando, mas é que o meu filho, o meu sobrinho é autista e ele é focado, ele faz umas coisas. Ele faz no mesmo rendimento que uma criança normal faz, né? Uma criança que não é autista. E eu já vi na época da faculdade isso, já faz uns 10 anos, eu já vi pesquisa já, né, na faculdade, que é coisa assim de 1 ou 2%, que eles têm uma espécie de memória, um foco maior que os outros, né, que é a média, né? Então isso não torna um especial, não, isso é um problema, e ele sofre por isso, né? É um problema isso, porque igual ele falou, como é um distúrbio assim, é um distúrbio de interação social, imagina, ele quer ir para a sala, ele quer de sala de aula, ele quer brincar com o vizinho, quer não sei o quê, e não consegue, né? Aí todo mundo brincando e você até mesmo só. Né? Mas a questão, assim, quando ele está focado numa coisa, se você intervém para fazer um processo de alfabetização, por exemplo, ele vai ficar irritado. Eles irritam. Tem isso mesmo, tem isso mesmo. Eu ouço muito isso. Então é uma desvantagem. É desvantagem, não é vantagem. Não romancei isso não, tá? Não é bom mesmo. Então, mas é o seguinte, uma coisa que você pode fazer no começo, a criança, ela pode
ela fica interessada com alguns objetos, né, algumas coisas. Então, por exemplo, você pode muito bem comprar aquele alfabeto móvel, que são aquelas letras coloridinhas, que elas são tudo bonitinhas aí de EVA. Eu acho que EVA é mais comum. Tem de madeira, de plástico. Eu sempre utilizo com as crianças nos stories, eu sempre coloco. Isso, é esse mesmo. E é super interessante, tudo coloridinho, bonito. Então você pode trabalhar, por exemplo, consciência fonêmica com eles, com aquilo. Porque se você colocar na mesa lá e ele vai se interessar por aquilo, você pega e puxa perto do seu rosto, né? Faz o som, dramatiza o som e faz. O Jair falou também, já tem algumas pesquisas muito boas com esses métodos multissensoriais, aí, principalmente no Montessori. Né? Já vi pesquisas deles juntarem o método fônico, né, com esses Montessori, porque realmente, né, é um método muito bom. Ajuda bastante. Várias atividades montessorianas, você consegue comprar alguns materiais e fazer essa normalização. Aí, né? Tem até, por exemplo, quando a gente vai fazer atividades visomotoras, antes só um pouquinho, o projeto Arthur entra ali, tudo bem? Então, assim, essas atividades visomotoras, antes de você dar o lápis para a criança fazer o tracejado, né, e fazer a escrita, você pede para ela passar com um dedo. E tem um material montessoriano que chama multissensitivo, alguma coisa assim, que são feitos com lixa. Então a criança vai passando o dedo no formato das letras, sentindo várias espessuras, né, de lixa mais grossa, lixa mais fina. Então as crianças gostam muito. E isso atrai a atenção das crianças, foca, né, naquilo, e para uma criança que tem autismo seria muito bom, porque ela se sentiria mais atraída por aquilo e tal, e você está utilizando um material sensorial com uma finalidade bem clara, né? Isso, com certeza. E não só em questões de alfabetização. Por exemplo, o método Montessori tem vários exercícios que trabalham com conjuntos de alguma coisa, conjunto de cores, conjuntos de quadrados, triângulos, etc. Né? Isso ajuda, né? Desenvolve bem a criança. Então, né, só para finalizar isso, pega o método fônico, né? Trabalha essa consciência fonêmica que ele tem. Por exemplo, pega o alfabeto móvel, você consegue fazer isso com criança. Por mais que às vezes ele nem esteja olhando, por exemplo, o Jair falou dele tá fazendo lá, faz o sonzinho enquanto ele está fazendo, você consegue fazer isso, né? Quando você, só que, como eu disse, assim, todo mundo que trabalha no método fônico tem a consciência de que não só a consciência fonêmica vai ajudá-la a ter uma boa alfabetização. Crianças que têm um vocabulário mais robusto, né? Crianças que em casa os pais leem em voz alta, que fazem essas leituras dialógicas, né, com as crianças, ajudam bastante. Então você consegue fazer isso também. Então você, quando estiver lendo para o seu filho, né, que tiver autismo, você consegue fazer essas perguntas dialógicas, né, para ele interagir e para ele desenvolver esse vocabulário. Junto com isso, você vai junto, modelando a linguagem dele. Modelando a linguagem que a gente fala, né, rapidinho, assim, eu faço bastante isso com meus alunos. Quando eu pergunto uma coisa para eles, aí eu falo assim, onde você mora? Ele fala, casa. Não é assim que responde. Eu moro na casa tal, rua tal, entendeu? Você vai, aí por que isso? Você vai criando um repertório, né, de vocabulário maior para a criança. Isso vai ajudar bastante no processo de alfabetização, principalmente influência e leitura. Quando ela estiver lendo, né, trabalhando com prosódia, porque como que responde, como conversa, tem uma prosódia, a velocidade, entendeu? E precisão de leitura, beleza? Eu até lembrei de uma coisa agora, tem um sobrinho do Douglas, né, esses dias eu encontrei ele, aí ele falou assim, você conhece esse daí? Ele falou, eu conheço, ele mora lá na catequese. Porque ele não sabia lá, né? Aí o José também, que ele tem um ano e pouco, meu filho mais novo, também ele está começando a formar frases, é muito engraçado, porque desde pequenininho você vai modelando a linguagem da criança. Então, às vezes ele pega e dá alguma coisa pra você e fala assim, meu, e dá. Aí eu paro e falo assim, ó, meu, seu. Aí ele já, seu, ele já te dá falando seu. Então, no dia a dia ali, com qualquer criança, especificamente, né, você tem que enfatizar muito mais ainda com a criança que tem o autismo, no caso, né, que tem essa dificuldade de interação, aí você enfatiza mais, tenha mais calma para fazer, leitura em voz alta também é muito bom, músicas, então sempre eu utilizo o ambiente, o dia a dia, o cotidiano, para introduzir essa modelagem da linguagem, introduzir leitura em voz alta.
Inclusive, aquela criança que eu disse que eu dei catequese para ela durante um tempo e chegou, depois de uns 3, 4 meses, ela estava na mesma média de atenção mesmo, de aprendizado que as outras. Ela adorava responder as perguntas das meditações que a gente fazia. A gente apresentava fazia uma apresentação lá de uma parábola, por exemplo, e depois a gente fazia uma releitura, que é uma leitura dialógica. Você, quem é o bom pastor? Quem é o bom pastor? Ah, o pastor é Jesus. E ele faz o quê? Ah, ele cuida das ovelhas. Não sei o quê. Então, assim, na hora de fazer essa meditação e eles responderem, ele adorava. Ele respondia, ele falava, então, né? Então ele até ficava mais agitado, assim, queria falar, e às vezes ele parece que o raciocínio dele era mais rápido do que a condição de fala, assim, porque às vezes ele ficava falando um monte de coisa, assim, daí daqui a pouco ele conseguia falar, e a hora que ele conseguia falar o que ele queria expressar, você vê que ele tinha uma satisfação acima da média, assim, sabe? Porque ele não está acostumado com isso, né? Com essa interação, né? Sim. E realmente, ó, esse negócio do Jair falou, você tem que ter um pouco mais de paciência, porque é o seguinte, as crianças, né, que não são autistas, elas entendem naturalmente a função da linguagem, né, que é essa interação. A criança autista já tem problema com isso, então no começo, quando quando a criança for bem pequenininha, só dela murmurar ou balbuciar, você pode começar com isso, tá? Não exige que ela fale assim, não, eu só tô com um prato de comida aqui. Não, se ela não falar comida, eu não vou dar. Não, mas só dela murmurar no começo, você pode entregar. É claro que não cria aí, não faça isso sempre, tá? Mas dela murmurar, opa, ó, eu executei um som aqui e eu ganhei um reforço positivo, né? Sim. Entendeu? Trabalha bastante com esse negócio de reforço positivo. Porque aí ela começa a entender que, ó, o processo de comunicação funciona assim. Entendeu? E eles têm realmente problema com isso. Você começa a murmurar, de 10 vezes que você faz, 3, 4, faz com isso. Depois você começa a exigir que ela verbalize, né? Depois você, mais adiante, quando ela for maior, você começa a exigir que ela monte frases, né? Que monte uma frase mais bem elaborada, entendeu? Então isso ajuda bastante. Por isso você tem que ter um pouco mais de paciência nesses aspectos, né? Inclusive, as crianças desde quando nascem até os 7 anos mais ou menos, a perspectiva dela é muito corporal. E ela trabalha na clave, assim, vamos dizer, de afetividade e rejeição. Tipo, de amor e rejeição. Então, é isso que mais importa para a criança. Então, quando o Júnior disse assim, que a criança, você corresponde positivamente ao estímulo que ela criou ali, de fala, qualquer coisa, isso vai dar uma satisfação para a criança. Ela sempre trabalha nessa clave, de rejeição e satisfação, sabe? Então, quando você consegue ler o que a criança está querendo, ela já tem uma satisfação. Se você não entende, ela vai ter uma frustração. Então, todas as crianças são assim. Então, quando você consegue interagir bem com a criança e ler nas entrelinhas ali o que ela, mesmo que ela não desenvolveu bem a fala ainda, isso vai causando satisfação e aí ela vai ser estimulada a se comunicar mais. O José sempre, ele não sabia falar, ele chegava e apontava, assim. Apontava pro bebedouro, que ele queria água, né? Começa assim, né? Porque você vê, é uma pré-atividade de modelar a linguagem, essas coisas, né? Então você, igual eu falei, eles começam a apontar, etc. Aí, por exemplo, você tá lá com uma maçã, né? E você coloca a maçã em cima da mesa, né? Ele vai se interessar por ela. E você pega, traz para frente do seu rosto, né? Para ter essa interação. E ele murmura, balbucia alguma coisa, entrega no começo. Você vai ver que ele vai, como um reforço positivo, né? Ele vai entender, opa, é assim que funciona a linguagem, é assim que funciona, como me comunico. Também. Isso vai ajudar bastante, bem no começo, começar a fazer isso, porque para depois você aumentar esse vocabulário. Se aumentando esse vocabulário, né, no seu filho, ele vai ter mais rendimento em alfabetização. Aí ele vai conseguir ler, né, mais adiante. Vamos passar para a próxima? Manda um abraço. Pegar um chá aqui. Pode pegar. Então nós estamos aqui respondendo os stories. Para você participar, você pode mandar aqui nos comentários durante a live ou nas nossas caixinhas de perguntas que nós sempre deixamos nos nossos stories. Então, nós respondemos hoje como alfabetizar uma criança autista. E agora nós vamos para a segunda pergunta que nós selecionamos, que é relacionamento entre irmãos, como resolver conflitos. Então, assim, você tem mais de uma criança, tem os irmãos, e as crianças sempre entram em conflito em algum momento, né? Porrada. E daí como você resolve? Aí assim, quer comentar uma coisa, Júnior, sobre isso? Eu não, porque eu não tenho filho, então eu não sei.
Mas com meus irmãos era porrada, apanhava todo dia. Até esse dia eu tava ouvindo um comediante, um stand-upper, esses caras fazem piadas sobre coisa, tudo, né? E aí ele falou um negócio muito engraçado. Ele falou assim, eles eram em três, igual eu, né? Nós somos em três também. Tava um brigando com o outro, aí a mãe batia nos três. Entendeu? Porque, não, vai apanhar os três, porque aí não tem discussão, porque o outro cara tirando sarro, do outro, você apanhou, aí já apanha os três. Aí falou, mãe, eu não fiz nada, não, essa fica em haver, na próxima você não apanha. Era só assim. Eu só entendo disso, sobre isso, só isso, cara. Então vamos dar um alô aqui pro pessoal que entrou, o Rori e o Chesco, tudo bem? Tem mais gente, vamos ver. O Projeto Arthur, eu sigo eles no Instagram, sigam lá, é muito legal. Sim. Então sobre o relacionamento entre irmãos, como resolver conflitos, assim, não tem muita dificuldade. O que eu sempre busco assim com a minha esposa é dar o máximo de liberdade para as crianças, mas tem coisas que você tem que demonstrar para eles daí de acordo com a idade que não é tolerável. Então assim, o que influencia muito nisso é o papel social que desempenhado durante a família, na família, né? O pai tem um papel, a mãe tem outro. E as crianças percebem muito bem isso, e quando esses papéis se confundem muito, isso é fonte de frustrações para as crianças. Então, assim, o que a gente nunca tolera? Por exemplo, sempre nós buscamos falar a verdade para as crianças, quando elas não podem fazer uma coisa, falando, não, isso aqui eu não quero que você faça, mas por quê? Porque eu não quero. Pronto, daí você já estabelece quem é a autoridade, né, que você é a autoridade perante a criança. Então, o que a gente não tolera? Por exemplo, mentira. Então, a gente nunca mente para a criança, e quando você percebe que ela está mentindo em algumas circunstâncias, bateu no irmão menor, e chegou e falou assim, eu não fiz nada, a criança está chorando, e você sabe que a criança bateu. Então, assim, mais grave do que bater no irmão menor, porque deve ter tido algum motivo, é a mentir que não bateu. Então, assim, aí você começa já a estabelecer alguns padrões de comportamentos que eles já rapidamente eles percebem que é pior do que brigar com o irmão é mentir. Então, assim, aí o que a gente preza porque, assim, vou falar rapidamente, não é preciso você entender muito de virtudes, temperamentos, essas coisas. Isso aí na verdade, assim, você pode se aprofundar nisso, mas isso não vai resolver no dia a dia ali as circunstâncias que acontecem. Mas assim, tem 4 virtudes que as crianças precisam desenvolver, que é prudência, justiça, temperança e fortaleza. Todo mundo tem que desenvolver essas virtudes. Mas para a criança, a mais importante é a temperança e a fortaleza. Eu já até falei disso em alguns vídeos passados, mas assim, a temperança é o domínio de si e a moderação dos desejos. Essa é a temperança. Então assim, desde pequenininho, a criança, tudo gira em torno dela, gira em torno das necessidades ali sensitíveis, né, das necessidades naturais. Então, se ela está com fome, ela vai chorar, se ela está com sede, ela vai chorar. Se o irmão pega a comida dela, eles vão entrar em conflito. Então, é natural a criança pequena, ali até os 3 anos, ainda que ela não desenvolveu a linguagem ainda, tudo que atrapalha a sobrevivência dela, que atrapalha os desejos dela, ela se irritar, ela brigar, ela chorar. Se o irmão toma uma coisa do nenê lá de 1 ano, 1 ano e meio, até uns 3 anos, ele vai chorar, ele vai querer brigar. Então isso é normal. Então não adianta você ficar dando sermão. Menino, você tem que ser temperante, não adianta. Não é assim que você... Não dá pra comprar um livro de virtude pra ele. Não dá. Um conceito de virtude, né? Conselhos, né? Então assim, o que você tem que começar a trabalhar na criança é ela ter esse domínio de si. Aí como você trabalha esse domínio de si? Por exemplo, o nenenzinho ele já pede para você pegar água para ele. O José lá, que tem 1 ano e meio. A água não é a hora que ele quer. Ele vai ter que esperar você ir lá pegar a água. E a hora que ele estiver esperando, você olha para ele. Se ele começar a chorar de forma desproporcional, você olha para ele sério e fala, vou pegar sua água. E deixa ele chorar. Então você deixa ele chorar, que daí com o tempo ele vai perceber que não, as coisas não é igual, não é na hora que ele quer. Ele vai começar a ter um certo domínio, e ele já, com a segurança de que o pai não vai deixar ele morrer de sede, né, claro, né? Mas assim, ele vai começar a ter esse controle de si. É isso aí que a gente chama, o pessoal da pedagogia chama de controle inibitório.
né? Ajuda esse lance, né? Que a gente fala de você estar sempre, chorou, deu, pediu, deu, não sei o que, não sei o que. Você trabalhar esse controle inibitório, né? Que nem sempre é tudo a hora que ele quer. Né? É isso. Aí assim, ele vai perceber que demora um pouco para as coisas acontecer e ele já vai conseguindo ter esse domínio de si e esse controle dos desejos. Então, por exemplo, o relacionamento entre irmãos é excelente, porque assim, ó, faz um tanto X de uma sobremesa que eles gostam e divide um pouquinho para cada um. É aquilo, pronto. Se você não acostumou as crianças a dividir e a comer só um determinado tanto, que é o suficiente para alimentar na hora do almoço, com a sobremesa, vamos dizer, se você acostuma, isso aqui, um pouquinho para cada, eles já vão começar a ter esse domínio de si e o controle dos desejos. Então, essa é uma das principais formas e de forma simples, no dia a dia você consegue ir desenvolvendo. É uma das principais virtudes que a criança tem que desenvolver. A outra é a fortaleza. E a fortaleza deixa eu ver minha colinha aqui. Firmeza nas dificuldades e constância na procura do bem. Então, é firmeza nas dificuldades e constância na procura do bem. E a fortaleza está muito vinculada com uma coragem que é diferente de ser temerário. Temerário é a pessoa que, ela, por exemplo, vai atravessar uma rua movimentada, não, eu sou corajoso, e não olha para nenhum lado e já atravessa de qualquer jeito. É uma pessoa temerária, a chance dela morrer é muito grande. Então isso não é coragem, isso daí é maluquice, já é uma pessoa temerária, que não mede as consequências dos seus atos. Mas enfim, essa firmeza nas dificuldades e a constância na procura do bem é a fortaleza. Daí como você desenvolve isso com a criança? Também não é você dando sermão para ela, você fazendo discursos, você explicando, não é assim. Por exemplo, se você tem lá uma criança de 5, 6 anos, ela já começa a saber o que é mal, o que é bem, ela já tem esse discernimento moral, e você tem uma criança lá que não desenvolveu a linguagem ainda. Quando essa criança, elas entram em conflito por algum motivo, a criança que já tem condições de entender, de verbalizar as coisas, de entender um discurso, uma consequência, você chega para ela e fala assim, ó, seu irmão é mais novo que você, ele não sabe o que está acontecendo. Ele só quer, porque ele é assim, ele é pequeno, ele não entende. Então você vai ter que se privar agora, você não vai falar nessa linguagem, né? Mas enfim. Então você vai deixar ele brincar, daqui a pouco ele vai esquecer de ser briga. Então com isso você já vai fortalecendo a criança, dela ceder, porque é uma dificuldade para a criança ceder, então assim, ela tem essa constância na dificuldade, então ela ceder um benefício para o outro que é menor, que é mais fraco, enfim, que não entende ainda. Ou também um exemplo que eu já dei várias vezes, quando você vai sair de casa. Isso acontece comigo o tempo inteiro. Eu vou sair e eles querem ir junto. Hoje eu não vou levar vocês. Chorou? Pode chorar. Eu vou embora, viro as costas e vou embora. Então é essa benevolência que às vezes os pais têm de atender a criança na hora que ela quer, de sair de casa escondidinho para a criança não sofrer, entendeu? E isso daí prejudica a criança, porque você está privando ela de desenvolver a fortaleza. Porque a criança ela tem que ter esses momentos de frustração, das coisas não ser do jeito que elas querem. Por exemplo, a gente foi pro sítio dos parentes agora essa semana, e aí tinha uns primos lá, crianças tal, as crianças adoraram brincar com eles lá, ficaram muito tempo no sítio tal, muito tempo não, ficaram 2 dias. Aí agora nós vamos embora. Daí a Catarina falou, não, mas eu vou ficar com saudade do primo, eu quero brincar mais com ele. Então eu falei, outro dia que a gente voltar, que eu não sei quando vai ser, você vai ver ele de novo. Então assim, a criança já vai aprendendo a lidar com frustrações. E você vê que ela já está dominando a linguagem para tentar te convencer já, né? Ela já está no nível alto já ali, né? Porque tem isso mesmo, né? Tem uma fase, né, da infância que eles começam a dominar a linguagem, né? E eles começam a perceber que isso tem impacto em você. Que eles conseguem, por exemplo, eles conseguem fazer você realizar o desejo deles por causa da linguagem, porque no começo só chora, não sei o quê, mas aí depois quando eles pedem, aí você fica com mais dó, né? Você fala, meu, olha que criança boa. Mas sabe o que acontece? Se você não desenvolver a fortaleza da criança, dela suportar essas dificuldades, porque as dificuldades das crianças são diferentes das nossas, né? Das nossas dificuldades. As nossas dificuldades é, por exemplo, não corresponder a um dever. A gente não conseguir estar à altura a um dever e, por exemplo, você tem um papel social, profissional. Você deve resolver determinadas coisas.
Aí se você não consegue resolver aquilo, as pessoas que você tem essa relação, né, de previsibilidade, né, que as pessoas já esperam que você vai desenvolver aquele papel e vai retribuir ela de alguma forma, são meio que automáticas essas relações. E daí quando você não atende às expectativas que o seu papel social impõe a você, você fica mal, você se sente mal, porque né, eu não consegui arcar com as minhas responsabilidades, com o meu dever. Então, mas para a criança não é assim, ela não está mal porque ela não conseguiu arcar com as responsabilidades dela. Ela está mal porque ela não foi feita à vontade dela. Eu estava falando da afetividade e frustração. A criança é isso, ela se sente bem e se sente frustrada quando não tem os seus desejos atendidos. Isso é a camada que a criança está ali nessa fase. Então, assim, ela se sentir amada, se sentir a afetividade dela, ou o desejo dela for realizado ou não foi. E ela se sente frustrada. Essa é a clave que a criança está. Então, se você não, aos poucos, desde pequenininho, não ir trabalhando nessa fortaleza, a criança conseguir se manter serena na dificuldade, por exemplo, de você, quando a avó vai visitar em casa e tem que ir embora, ela não vai querer que a avó vá embora. Não, mas a avó tem que ir embora e você vai ficar aqui, ou quando ela voltar, você vai ver ela de novo. Então, a criança você já vai fortalecendo a afetividade dela e desenvolvendo a fortaleza na criança. Então, aí, o que acontece? Os conflitos entre irmãos. Quando você não desenvolve a temperança e a fortaleza nas crianças, ela vai se tornar um serzinho egoísta, que não sabe esperar, não sabe abrir mão, não sabe passar por dificuldades. Então, assim, quando tiver um irmão mais novo, ela não quer saber do irmão mais novo. Então, ela vai bater no irmão mais novo. Então, não é tão difícil. O que eu sempre faço? Quando as crianças entram em desacordo, lá, em desavença, eu nem quero saber o que aconteceu. Eu chego, porque normalmente você não sabe o que aconteceu. E se você for fazer alguma coisa, você vai ser injusto. Né? Então, assim, porque cada um vai falar uma coisa e tal, a não ser que você tenha bola de cristal, ou se você fica com uma câmera filmando as crianças o tempo inteiro, ou se você está o tempo inteiro vendo o que as crianças estão fazendo, que é impossível. Mas, assim, às vezes elas entram em desavença, eu chamo, né, quando elas já estão na fase de entender, né, lá 5, 6 anos, depois dos 4 anos eles já entendem bem. Eu chamo os dois e falo assim, ó, o que você faz? Qual que é o seu papel? Né? Eu falo desse jeito mesmo. O Augusto mesmo, ele bem chorão, direto ele tem um temperamento lá, ele fica muito frustrado quando não deixa ele participar das brincadeiras, ou quando alguém pega as coisas que ele queria. Eu olho pra ele assim, daí ele briga com os irmãos, por exemplo. Daí eu olho pra ele e falo assim, o que o homem faz? O que você faz? Daí ele já sabe, cuida e protege. Então, pronto. Então, assim, eu vou colocando essas constâncias, assim. Sempre assim, quando as meninas brigam, eu falo assim, o que você faz com seus irmãos? Não, eu tenho que cuidar e proteger e amar meus irmãos. Então, assim, sempre eles já sabem. Então, assim, então vai lá, pede desculpa e continua a brincadeira. Aí eles falou isso, lembrou qual que é o papel que eles têm que desenvolver entre eles já esquecem do que tinha acontecido e já voltam a brincar normalmente. Só que isso só é possível se você já constantemente no cotidiano vai desenvolvendo essa temperança, de esperar a sua fortaleza. Aí é muito fácil você resolver essas questões, esses conflitos. Porque normalmente é coisa besta, às vezes quer brincar com o mesmo brinquedo, sabe? Nunca é uma coisa muito séria. É igual você falou, Gustavo, hoje mesmo você falou pra mim do Gustavo, vocês estavam montando o sítio, né? Assim, de segurança do banco. Sim. Eu achei de né, que ele foi pra frente, aí as meninas foram pra trás, né, pra caber, né, e ele ficou bravo porque elas foram lá no lugar dele, né, ele tava bravo que ele tava num lugar tranquilo e reclamando delas, né, que cara chato, né. Isso é o seguinte, como eles brincaram muito lá, a gente foi pro sítio, eles ficaram brincando muito e tal, eles ficam cansados e normalmente, daí isso é outra questão, as crianças quando elas estão muito cansadas, elas ficam irritadiças, assim, é normal. Então, assim, você já tem que saber, assim, determinada hora a criança tem que ir dormir, senão vai ficar insuportável, né? E todas as crianças são assim. Mas, enfim, aí o Augusto, ele tava dormindo lá no carro, a gente voltando de viagem, aí ele acordou e começou a incomodar, não sei porquê, ele acordou e tava cansado, começou... Daí tem bastante lugar no carro, né? Ele saiu lá de trás e veio pro lugar das meninas, aí as meninas foram pro lugar dele. Aí ele começou a brigar porque as meninas tinham ido pro lugar dele. Aí chegou uma hora que ele tava chorando lá e a gente nem deu atenção. Continuou a viagem, todo mundo em silêncio. Aí ele começou, daí ele se sentiu mais frustrado ainda, né? Porque ninguém tava falando com ele. Aí ele começou a chorar e falou assim,
eu não gosto mais de vocês, eu nunca mais vou falar que eu amo vocês. Porque é isso que a criança precisa, essa afetividade. Você tem que demonstrar essa afetividade para a criança, porque ela trabalha nessa clave mesmo, de ser aceito e ser rejeitado. Então, você sabendo disso, aos poucos você vai demonstrando esse amor para as crianças e mostrando para elas que você ceder alguma coisa, você está amando. Mas isso é na prática, não é falando para a criança. Então, você cuidar do outro, você está amando. Então, assim, aos poucos você vai mostrando essa temperança para as crianças no trato, né, no dia a dia, e fortalecendo a personalidade dela, fortalecendo, porque as virtudes são hábitos. Então, com a repetição de fortalecer, suportar frustrações, suportar dificuldades, né, é o principal. A base de todas as outras virtudes para as crianças se tornarem, né, pessoas boas, seres humanos bem desenvolvidos, a base é a temperança e fortaleza. Uma pessoa que não controla os apetites, né, não controla a parte sensitiva mesmo, a moderação dos desejos, essa pessoa vai ter dificuldade em vários outros setores da vida, no setor amoroso, em vários outros aspectos da vida, essa pessoa vai ter dificuldade, se ela não consegue controlar os desejos, que é a temperança. Só atrapalhar você correr. Como eu falei, em controle inibitório, já tem várias pesquisas sobre isso, né? Porque essas pesquisas mais sobre pedagogia e comportamento infantil não usam esses termos, né? Uhum. Mas é a mesma coisa. Você vê, as crianças que têm problemas de controle inibitório, eles têm problemas com funções executivas, né? Olha só, e já tem essas pesquisas longitudinais, né? Que fala desde pequeno já com 30, 40 anos, que crianças que tinham problemas com essas funções executivas, controle inibitório, usam drogas, não conseguem falar mal com cigarro, vão mal em escola por causa de regras, etc, né? Então é muito interessante. Na verdade, essa fase dos 3 até os 7 anos, ali dos 2, né, desde nenenzinho até os 7 anos, é a fase mais importante para formar a afetividade das crianças. E se essa fase não for bem desenvolvida, essa afetividade, lidar com frustrações, desenvolver, a gente pode falar de várias formas. Eu estou falando de fortaleza e temperança, que é já bem estabelecido, já bem conhecido, essas duas virtudes, né? Mas assim, se não for bem trabalhado essas frustrações, a criança saber que as coisas não são sempre o jeito que elas querem, que as coisas às vezes dão errado, que as coisas não são o jeito que elas esperam sempre, né? Que às vezes elas vão ser rejeitadas mesmo, porque as crianças são cruéis, elas são uns bárbarozinhos, assim, você tem que ir civilizando elas. Então, assim, se ela no trato com outras crianças, daí isso é coisas que a gente não tolera dentro de casa. Ficar xingando o outro, por exemplo, não tolero. Isso aí, assim, eu demonstro para eles assim, que isso aí não é para fazer. Xingar o outro de burro, de idiota, não sei o quê. Minhas crianças, assim, por elas não ter esse ambiente, é muito difícil elas falarem isso. Mas, assim, poucas vezes que viu alguém falando, eles já começam. Esses dias eles estavam lá chamando o outro de burro, de idiota, eu já peguei eles, assim, aí eu dou toda a liberdade para eles, mas assim, tem coisas que aí eu demonstro para eles que eu não tolero. Tipo, olho com a cara assim, de maníaco mesmo, assim, ó, né? Não é para você falar isso aqui não se fala dentro de casa, não se fala isso pro seu irmão. Então assim, e aí como os papéis de pai, mãe, a mãe ela é mais afetuosa, ela que né, que carrega a criança no colo, que dá amamenta, então assim, a mãe depois conforta, mas meu papel é assim, maníaco, ó. Se você falar isso de novo pro seu irmão, você vai se ver comigo. Porque assim, ó, mentir, xingar o outro, você tem que demonstrar pra criança de forma assim, corporal mesmo, né? De forma corporal. Tem que ser verdadeiro, né? Sim. Não adianta você falar, não, eu vou fingir agora um cara bravo. Não, e aí você demonstra pra ela que aquilo lá é intolerável, porque aquilo lá não se faz, ela já vai diminuir até sumir esse comportamento. Mas assim, o jeito que você conversa com eles e que você conversa com sua esposa ou com quem está no seu convívio, influencia nisso também. Às vezes eles nem sabem o que estão falando, mas eles ouviram alguém falando e ele está ofendendo o outro lado daquela forma. Mas assim, as crianças no convívio com outras crianças, as crianças são muito malvadas. Às vezes elas vão excluir elas das brincadeiras. E isso é muito frustrante para a criança. Então a criança vai aprendendo a lidar com essas frustrações, ela vai ser um adulto mais resolvido. Se ela não aprende nessa fase, ela vai ter problemas aí só com psicologia mesmo, com terapias que resolve. Se não for bem resolvido na infância.
né? Então, assim, por isso a importância de você, aos poucos, ensinando o papel de cada um, o jeito de tratar cada um, que você tem que esperar, que as coisas nem sempre são o jeito que você quer, a temperança, comer só o necessário, ter horário para comer. A gente sempre deixa eles pegar comida a hora que eles quiserem e tal, mas assim, chegou, tem limite, tem que colocar limite, principalmente com coisa que eles gostam, que é doce, essas coisas, a gente sempre coloca limite. Então, assim, aí dentro dessas virtudes tem alguns apetites que o Santo Tomás de Aquino caracterizou isso daí muito bem. Esses apetites são concupiscíveis e os irascíveis. É o apetite concupiscível e o irascível. O concupiscível são paixões que desenvolvidas pelos sentidos. Então, assim, são sensíveis, né? É uma categoria do corporal mesmo, de paixões, né? Então, assim, o concupiscível quando é para o bem, é a regulação do amor, do desejo e do deleite. Isso são quando é bem, vamos dizer, ordenado. Quando você ordena o apetite concupiscível, ele vai ser dirigido para amar, para o deleite, que é o mais estático, e para o desejo. Então você consegue ordenar o amor, o desejo e o deleite. Mas quando o apetite concupiscível é para o mal, quando ele não é bem ordenado, esse apetite, essa paixão sensitível, ela vai desembocar no ódio, na aversão e na tristeza. Então, ódio, aversão e tristeza. Então, são esses apetites, se você não conseguir trabalhar muito bem, por ele ser paixões sensíveis, ou quando se trabalha muito bem, ele vai para o amor, deleite e desejo, né, de forma correta, e quando ele é desorientado, ele é desvirtuado, ele se torna em ódio, tristeza, aversão e tristeza. Então, e o irascível, quando é voltado para o bem, ele é esperança, e quando é voltado para o mal, é desespero. E quando é voltado para o bem, ele tem temor ou audácia, por mal, audácia ou ira. Porque o temor é uma coisa, quando é bem regulado, é boa. Porque, igual eu falei, a pessoa que é temerária, né? É bom ter o temor, porque quando você teme as coisas, você é mais prudente. Você não, porque quando a pessoa não tem temor nenhum, ela vai ter problemas, né? Ainda mais uma criança. A criança tem que ter desenvolvido, aos poucos você vai desenvolvendo, senão a criança vai se machucar, entendeu? Vai acontecer alguma coisa muito errada. Então, assim, mas não é só criança não, cara, a gente tem muito isso aí, né? Os valentões, né? As corajosas, né? Eu vou lá, faço isso, faço aquilo, né? Você vê que não é coragem isso, né? É um distúrbio da coragem, né? Sim. É uma variação errônea, né? Então, assim, resumindo, a potência que nós temos do irascível, né? Que é um apetite, é aquela segundo a qual o homem ele pode deixa eu ver aqui, putz, eu escrevi aqui, não sei. Que a gente usa uma cola nos bastidores, entendeu? Então, se a potência da irascibilidade não for bem trabalhada, o homem pode se enraivecer, ele pode se tornar raivoso. Então, ela desemboca num ódio. Só para pensar assim, porque a gente pensa nas crianças, elas vão amadurecendo, né? O que é amadurecer, né? Eles mudam o foco, né, de atenção para alguma coisa, né? Até nós, né? Até a gente ficar adulto, a gente muda o foco. E não quer dizer que a gente vai subindo, mudando esse foco, que a gente vai resolvendo tudo da idade passada, da camada, não sei, do degrau passado, entendeu? Então tem várias coisas que não são bem resolvidas, né? Então você leva isso se você é adulto e resolveu coisas lá da adolescência, não é porque você mudou o foco, você amadureceu que você resolveu tudo. Então essas duas potências da irascibilidade e da concupiscência, se ela não for bem desenvolvida ou desenvolvida de maneira correta, a irascibilidade vai tornar a pessoa enraivecida, né? Vai desembocar no ódio, e a concupiscência vai desembocar na tristeza. Então, olha a importância de você já ir trabalhando a temperança, a fortaleza, para não chegar nesse ponto dessas potências que nós temos como ser humano, não ser bem trabalhadas,
e a criança vai ter que, depois, igual o Júnior falou, na fase adulta, se isso não for bem resolvido, que a melhor fase de desenvolver isso é na infância e trabalhando a afetividade da criança. Então, se isso não for bem desenvolvido, depois vai ter problemas, né? Você cansa de ver adultos aí com carência afetiva, né? Que coisa carente isso aí, né? Não resolveu bem, né? Lá na infância. Não lida bem com a frustração. Com rejeição, com né? Rejeição, Você tem adultos que são rejeitados, sei lá, se mata, né? Fica mal, depressivo, né? Sim. Então, daí isso é concupiscência, né? A potência da concupiscência. Se a pessoa não potencializou isso de forma correta, não canalizou por hábitos pro lado correto, pro lado do bem, ela vai se entristecer de uma maneira que pode chegar num suicídio e tal. Então, por isso que é importante. Então, assim, o relacionamento, só para fechar, que daqui a pouco eu acho que a live já vai dar 1 hora. Mas, assim, só para fechar, então, o relacionamento entre irmãos, o mais importante para resolver conflitos é deixar muito bem claro que desenvolver muito bem, aos poucos, né, e dependendo da idade da criança, desenvolver muito bem a temperança, a fortaleza e essas potências, irascível e concupiscível, porque são a base dos desejos e do controle das emoções das crianças. E nós também. Isso é a base que vai daí a criança ser mais justa, mais prudente, todas as outras virtudes, né, que o ser humano tem condições de desenvolver, a base delas é a temperança e a fortaleza. E essas potências que eu comentei. Então, assim, resumindo, os conflitos com os irmãos são excelentes momentos, excelentes oportunidades para você começar a desenvolver a fortaleza e a temperança nas crianças. Porque se a criança já entende bem o diálogo, a linguagem falada, você pode já mostrar para ela que isso não é... Você consegue esperar para o seu irmão que não entende o que é esperar ainda, então ela já vai... Você consegue ceder a sua vontade para atender o outro. Então, assim, eu sempre fiz dessa forma, sempre funcionou muito bem. As crianças chegam uma hora que elas conseguem se privar de vontades que elas têm mesmo assim e ceder para o outro. Então, daí às vezes você reveza para ir trabalhando, às vezes nenhum, depois trabalhando no outro, eu faço isso também. Às vezes é um que tem que ceder, às vezes é o outro. Não importa quem tá certo, entendeu? Não importa o que aconteceu, assim, ou você tem que cuidar, proteger e amar seu irmão, então hoje você vai deixar ele brincar com o brinquedo que você quer. Ou você vai deixar ele usar tal coisa. Enfim, você vai dividir o que tem para comer com o seu irmão. Enfim, aí vai. Então eu acho que assim, esse relacionamento entre irmãos, essa dificuldade, eu acho que se tiver esse vértice, essa meta de desenvolver a temperança e a fortaleza, os conflitos são oportunidades para você desenvolver isso nas crianças. E o convívio com a família também. Então acho que é isso. Hoje nós respondemos 2 perguntas. A primeira pergunta foi como alfabetizar uma criança autista. E a segunda foi relacionamento entre irmãos, como resolver conflitos. Eu acho que não dá tempo da gente fazer um resumo, mas por hoje é só. Então, obrigado. Só lembrando, para quem quiser participar, manda sua pergunta ou nos stories, naquelas caixinhas, ou durante a live nos comentários, que nós toda sexta-feira às 19 horas entramos para responder as suas perguntas. Então, muito obrigado pela audiência, por assistir. Até a próxima. Tchau. Tchau.